Fala galera, Geek na área, e hoje já quero começar esse vídeo agradecendo por finalmente nós termos chegado a 4.000 inscritos aqui no canal. Eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu, que faz parte do canal, e vamos pra cima, né? Vamos em busca dos 10.000 inscritos. E bem, no vídeo de hoje a gente vai reagir, no caso, ao vídeo do canal Enerd, ranqueando, no caso, os clãs de Naruto. Quem que é o clã mais poderoso? Será que ele vai colocar que é o rank dos Uchihas? Será que ele vai colocar que é o clã Uchiha? Será que ele vai colocar que é o clã Otsutsuki? Onde os Senjus estarão? Tá no top 5? Top 3 ou não entra no top 10? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. E bem, se você for novo e ainda não faz parte desses 4.000 inscritos, já se inscreve para fazer parte dos próximos 10.000 inscritos que a gente tá correndo atrás. E se já for inscrito, né, deixa aquele like para incentivar o trabalho. Isso é muita enrolação, bora pra esse react. Os ninjas de Naruto são divididos em grandes grupos, geralmente com ligação de parentesco. São os grandes clãs que a gente tem em Konoha e nas outras vilas Shinobi. Esses clãs são bem diferentes entre eles. Em muitos casos eles dominam habilidades, técnicas específicas, só quem faz parte daquele clã tem. Então todos esses clãs acabam sendo muito importantes. Mas é claro que a gente tem os mais poderosos e os menos poderosos. Dá pra fazer um ranking. Nesse vídeo a gente vai falar dos 10 clãs mais poderosos que existem, não só em Konoha, mas entre todos os Shinobi e Naruto. Mas existem vários outros clãs em Naruto, vários outros. Existem clãs que pô, a gente nem sabe o nome, nunca foi falado. Mas a gente já viu membros desses clãs em ação. O legal dessa divisão da sociedade Shinobi é que ela tem como base o Shinobi de verdade. Os ninjas que existiam no Japão há vários séculos. Eles também se dividiam em clãs que também eram especializados em determinadas técnicas. Você tinha os que faziam mais trabalhos de assassinato, outros como guarda-costas, por exemplo, tinha os que eram especializados em roubar informações importantes. Por isso todos os clãs eram requisitados, porque sempre tinha uma variedade gigantesca de coisas a serem feitas. Em Naruto a gente vai ver isso. Esses clãs são como famílias. Então existem técnicas e habilidades que são passadas através de sangue, só dentro daquele clã. Alguns também têm uma estrutura interna toda diferente dos outros. Então assim, a variedade é realmente bem grande. Como são muitos, principalmente depois de Boruto, né? A gente separou que seriam os 10 clãs mais poderosos de Naruto, né, os mais importantes. Mas tem vários. Cara, se for falar de poder, eu creio que o top 3 vai estar, obviamente, o clã Otsutsuki, o clã Ryuga. Não sei se ele é considerado o clã Otsutsuki, mas enfim, seria o clã Otsutsuki, o clã Uchiha e o clã Uzumaki. Acho que se estivesse falando de poder bruto, acho que esses aí são os clãs que demonstrariam mais poder. Agora, se estiver falando de importância para a obra, o clã Uchiha ainda estaria também em top 1. O Otsutsuki eu não sei se tanto, só se estiver considerando Boruto, aí ele tem uma relevância maior, mas em Naruto não teve tanta relevância assim, porque a galera nem sabia direito o que era o clã Otsutsuki, só veio descobrir mesmo em Boruto. E acho que os clãs mais relevantes realmente em Naruto é o clã Senju, que fundou a vila, embora eles praticamente tenham sido extintos também, eles não aparecem. E também os clãs lá do time Inoshikasho, que é o clã Yamanaka, o clã da Ino, o clã do Choji lá, que é o... Eu esqueci o nome do clã do Choji, cara. E o clã do Shikamaru, que é o clã Nara. Realmente o do Choji não me veio a cabeça agora. Mas enfim, esses são os principais realmente que faz meio que a obra andar, a Konoha andar. Então bora ver se esses aí vão estar no top 5. Esse é o meu chute, né? Todos também. E eles estão separados em ordem de poder e importância. Vê lá. Então ele realmente vai considerar poder e importância. Então esses que eu falei tem que estar no top 5, porque mesmo alguns não sendo tão poderosos, como é o caso dos Yamanaka, eles não são tão poderosos assim, servem mais de suporte. Mas eles têm uma grande relevância dentro da vila. Inclusive aquela barreira que percebe qualquer pessoa que entra na vila, quem é responsável por aquilo ali basicamente é o clã Yamanaka, tá? Eles que, enfim, são responsáveis por aquilo ali. Então eles têm uma grande importância na vila. Então a gente vai começar com os não tão fortes assim e terminar... Lembrei. O nome do clã do Choji é Akimichi. Quase que eu não lembrava, cara. Com os mais poderosos de todos. Beleza, gacha, vamos lá. Yamanaka. O clã Yamanaka é um dos menos físicos, né? Menos porradeiro. Achei que ia estar no top 5, pelo menos Yamanaka. Não por poder, porque, como eu falei, são suporte, mas por importância. Mas bora ver a justificativa, né? De Konoha. Mas isso não significa que eles sejam fracos. Que isso, rapaz? Não existe clã fraco em Naruto. Pelo contrário, a gente conhece mais o clã por causa da Ino Yamanaka. Fazia parte do mesmo time lá do Shikamaru e da Sho. Como a gente pode perceber por ela, os Yamanaka são os caras que têm poderes mentais, telepatia, controle da mente, vários jutsus relacionados a isso. Eles podem não ser exatamente os mais poderosos de todos, mas ter um membro do clã Yamanaka no time é tipo sempre uma boa, porque... Pra vocês terem noção da importância do clã da Ino,
Ela basicamente, por um momento lá, salvou toda a Aliança Shinobi, que foi quando o Naruto tava segurando lá o Obito e o Madara no discurso no Jutsu, pra dar tempo da Aliança Shinobi chegar. E quando a Ino chega, no caso, com a Hinata, usando, no caso, o Byakugan pra localizar e precisar a posição do Obito, e usando, no caso, o Jutsu da Ino de troca de mente, ela consegue entrar na mente do Obito por alguns segundos e fazer ele desviar a rota da Bijudama. Ou seja, salvou o Naruto, Kakashi e basicamente toda a Aliança Shinobi também que tava chegando naquela rota ali. Então, foi muito importante. Dá pra dizer que naquele momento a Ino e a Hinata salvaram toda a Aliança Shinobi. Tipo, passa batido por muita gente, mas foi importante. Então, realmente, o clã Yamanaka, tipo, no X1, eles não são tão fortes assim, mas como suporte, são brabo. Os poderes deles são realmente muito úteis. Você vai escolher um time lá pra você, né, no Paro Ímpar, escolheu, tem que mandar um deles pra você, né, entendeu? Hatake. É até difícil ver o clã Hatake como... Aí que tá, eu não vejo o clã Hatake como um clã, eu vejo eles mais como uma família ali, que tinha o Kakashi e o Canino Branco, o Sakumo Hatake, basicamente duas pessoas. Eu não creio que uma família que tem basicamente duas pessoas dá pra chamar de clã. Clã tem que ter toda uma tradição, enfim, um grupo maior, pelo menos uma galerinha maior. Mas são só duas pessoas, será que realmente dá pra considerar como clã? Não sei, tá? Não sei. É tipo Haruno. Haruno, os pais da Sakura, até onde foi mostrado, nem são sequer shinobis. Eles são pessoas normais da vila. Só a Sakura que, enfim, ingressou na academia e virou ninja. Mas o clã Haruno, realmente dá pra chamar que é um clã Haruno? Acho que é só o sobrenome da família Haruno, não chega a ser um clã. Vocês concordam comigo? Não sei se daria pra colocar o Hatake como um clã. Mas se for considerar como clã, então tem que estar no top 10, porque Kakashi e Sakuma era brabo. Clã mesmo. Porque oficialmente a gente só sabe de 2 membros desse clã. O mais famoso deles, né? O Kakashi e o pai dele. Sakumo. Só que só o esses Canino dois Branco, já né? são mais importantes e mais poderosos do que muitos clãs enormes que tem por aí. Tem isso também. O Hatake era conhecido como a presa branca de Konoha, porque ele usava uma tanto, né? Uma espada curta, que deixava um rastro branco de chakra por onde a lâmina passava. E ele era um ninja muito, muito forte e muito respeitado. Muito forte mesmo. O filho dele, que herdou a Tanto, você conhece muito bem, Kakashi. O Kakashi era conhecido como um ninja copiador por causa do Sharingan que ele ganhou do Obito Uchiha, amigo dele, quando ele era neném Mequetrefe, né? O Kakashi é um dos personagens mais queridos de Naruto. É um shinobi excelente, casca grossamente excelente, já alcançou níveis absurdos de poder, batendo de frente com ninjas que seriam bem mais poderosos do que ele, e ele ainda foi o 6º Hokage, né? 6º Hokage em Konoha. Bem impressionante para um clã que é só pai e filho, concorda? Nara! Se os Yamanaka têm os poderes mentais de telepatia e coisas assim, os Nara também são poderosos mentalmente, só que por outros tipos de poderes mentais. Eles são os melhores estrategistas entre os clãs de Konoha. Os melhores exemplos que a gente tem disso aí são o Shikamaru e o pai dele. O Shikamaru é tão impressionante, né, com essa coisa de planejamento, da estratégia. Esse negócio da inteligência, eu creio que seja mais realmente da família específica do Shikamaru, no caso do pai dele Shikamaru e agora também do Shikadai, tá? Porque, enfim... os outros Nara, nem um figurante, nem outro que apareceu mostrou ser tão inteligente assim. Isso aí realmente é da família deles, específica, não do clã em si. A especialidade do clã é, no caso, ter conhecimentos científicos, médicos. Isso aí foi falado lá no clássico, quando o pai do Shikamaru dá lá um livro com várias informações para Tsunade, no caso, fazer uma cirurgia lá. E também ser especialista, como é que eu posso dizer? Em técnicas de sombra, né? Então essa é a especialidade do clã. Inteligência, eu acho que é algo mais focado na família específica do Shikamaru. Mas... que até hoje ele é o braço direito do Hokage. Pô, quem que não vai querer ter um braço direito como esse, né? É verdade? Eles também lidam muito bem com jutsus de sombras, olha isso. São especialistas nisso e também são lutadores excepcionais. São conhecidos por serem bastante frios. Não é que eles são frios, tipo que ele tá frio de temperatura, não. Você entendeu? Mas quando precisa deles, eles também sabem ser muito ferozes. É um clã bem interessante. Sarutobi. Já os Sarutobi são ninjas por excelência. É um clã que produz vários ninjas de elite, muito técnicos no campo de batalha, muito precisos nos ataques, nas técnicas. O terceiro... Cara, se eu me desculpar, mas na minha opinião, o clã Sarutobi não merece ficar na frente do Nara não, tá? Nem em quesito de relevância, nem em quesito de poder. Porque o foco do clã, tipo, a especialidade que pode dizer que eles têm é estilo fogo. Mas estilo fogo, o elemento fogo é basicamente o mais banalizado em Naruto, tipo... Quase ninguém consegue derrotar o outro em estilo fogo. Ou a pessoa consegue desviar com extrema facilidade, ou mesmo sendo acertada, a pessoa praticamente não tem nenhum dano. Então o estilo fogo, que é a especialidade do clã do Sarutobi, dos Sarutobis lá, não é grande coisa. As sombras são muito mais relevantes em um combate do que realmente usar fogo. Bora combinar, né? E também, no caso do sentido de relevância, tipo, o Shikamaru já foi conselheiro de Hokage, atualmente é Hokage. Nessa época aqui, obviamente, ele não era Hokage, então não vou considerar. Mas enfim, nessa época ele já era conselheiro de Hokage, porque Boruto já tinha saído. O Shikamaru foi, no caso, um conselheiro de Hokage. O pai dele, antes dele também, sempre foi muito importante, também já foi conselheiro no caso de Hokage, da Tsunade.
Então, eles têm ali sempre uma relevância. Do clã do Sarutobi, o único que foi realmente relevante foi o Hiruzen aqui, que foi, no caso, o Hokage. Mas, no caso, o Konohamaru, me desculpe, tá? Mas ele tá sendo uma decepção até agora, ele não tá entregando nada. Ele parecia que ia ser muita coisa, mas até agora não entregou o que a gente esperava dele. E o Asuma, tipo, ele era um ninja de elite lá em Konoha, mas não chegou a ser conselheiro, não chegou a ser Hokage. Então, na minha visão, eu acho que o clã Nara é mais relevante aí, tá? O Hokage de Konoha, Hiruzen Sarutobi, é o melhor exemplo disso aí, né? Ele era tido quase como uma lenda entre os shinobi, mesmo já velho. Mas aí é que tá, isso aí é uma especificidade, como eu posso dizer, é uma particularidade do Hiruzen, não é do clã em si. Tipo, o Konohamaru não domina os 5 elementos, o Sarutobi, ou melhor, o Asuma não dominava os 5 elementos. Esse negócio de dominar os 5 elementos, dominar todo o jutsu da aldeia, é uma especificidade do Hiruzen, não do clã em si. Então, por isso que eu acho que os Nara, como clã, deveria ficar à frente do Sarutobi, né? Velhinha, rapaz, que é isso? O que você tem contra a velhinha? Enfim, não sei. Além dele, a gente teve vários ninjas maravilhosos no clã Sarutobi, incluindo aí o Asuma, o Konohamaru e a Mirai, que tá ficando cada vez mais forte, mais experiente, fica de olho. São ninjas que usam muito jutsu de fogo. Eles têm uma facilidade com esse tipo de técnica. São casca grossa, fala sério. Sério. Clã dos... Não concordo, acho que os Nara deveria estar à frente do Sarutobi. Os Kazekage. Existe um clã da Vila da Areia que a gente não sabe o nome. Nunca foi dito no anime e no mangá se eles têm um nome, né? Mas não é por isso que eles não são importantes. A família do Gaara, né? Pelo contrário, que é isso? É esse o clã que governa a Vila da Areia. Todos Eles colocaram a foto, o editor moscou, não sei o que, ele colocou no caso a foto da Vila da Nuvem. os Kazekage de lá são desse clã, incluindo o Gaara. O Gaara e os irmãozinhos dele da areia, o Kankuro e a Temari. E esses três são ótimos exemplos de como esse clã é mega power. A Temari usa jutsus de vento bem poderosos e o Kankuro é conhecido por conseguir manipular aquelas marionetes dele lá com fios de chakra. Já o Gaara, o mais conhecido deles, é um ninja extremamente poderoso, manipulador de areia, Jinchuriki da besta de uma cauda e Kazekage da Vila da Areia. Aliás, né, ele foi o Kage mais jovem de todas as nações Shinobi, tipo um verdadeiro prodígio mesmo. Hyuga. Muita gente tem o clã Hyuga como o mais poderoso de... Claro, o clã Hyuga também tem que realmente estar aqui nesse ranking. Não tem como não deixar o clã mais poderoso de Konoha fora. Porque, enfim, o Hisashi, o pai da Hinata, tinha falado que, no caso, o clã Hyuga é o mais poderoso de Konoha, né? Então, pode não ser, não sei, fica em dúvida. Quem que é mais poderoso na opinião de vocês? O clã Hyuga ou o clã Uchiha? Lembrando, considerando como clã, não querendo pegar, o clã Uchiha tem o Madara, então os Uchiha são mais fortes. Não é assim. Pegando como clã, quem vocês acham que é mais forte, mais poderoso? Os Hyugas ou os Uchiha? Deixa aqui nos comentários, essa eu quero ver, hein? Konoha. Não sei se chega a tanto, mas eles são sim bem impressionantes. E muito dessa fama do Hyuga é por causa do olho que os membros do clã possuem, né? O Byakugan, que é herdado diretamente dos Otsutsuki. O Byakugan, ele permite... Realmente, pra vocês aí que não fala direto, falar esse nome de Otsutsuki é complicado, tá? Tipo, falar uma vez que não falei aqui, Otsutsuki, até vai. Mas tentar falar a palavra, o nome Otsutsuki, dentro de uma frase é meio enrolado. Tem vezes que a gente se enrola realmente, então é complicado, é chatinho de falar. que eles enxerguem o fluxo de chakra no corpo do adversário e assim eles podem atingir pontos bem específicos para parar o chakra. É o punho suave. Seu inimigo. Essa técnica é chamada de punho gentil. E de gentil não tem nada, né, rapaz? Eles possuem também uma divisão interna bem rígida, como uma casa principal e uma secundária, dentro dos Hyuga mesmo. Os secundários não têm acesso a vários segredos e técnicas do clã, né? E os ninjas de elite da casa primária colocam um selo amaldiçoado nos herdeiros secundários. Assim eles conseguem manipular esses ninjas, podendo matar eles se eles quiserem. É um clã de muita disciplina e muita gente vê os Hyuga como severos demais, principalmente com essa divisão que existe para proteger o segredo do Byakugan. A Hinata, né, que é a esposa do Naruto, veio desse clã, assim como o Neji, primo dela, que apesar de ser da casa secundária, é lembrado como um dos maiores ninjas do clã, prodígio, que conseguiu aprender sozinho vários segredos da casa primária. Uzumaki, o principal membro do clã Uzumaki é exatamente o Naruto, protagonista da série, e eles realmente eram um clã bem poderoso. Veja bem, os Uzumaki são nativos da Vila do Redemoinho e muitos deles morreram quando a vila foi destruída, né? A maioria dos que sobraram foram para Konoha, já que eles eram parentes distantes dos Senju. Eles são conhecidos pela quantidade gigantesca de chakra que eles têm. É realmente muita energia. Tanto que foi por isso que a Kushina Uzumaki, que é a mãe do Naruto, foi escolhida como Jinchuriki do Kurama, a besta de 9 caudas. Por causa disso, tanto ela quanto o Minato morreram quando a Kurama atacou Konoha. Não teve outro jeito. A besta teve que ser selada no filho recém-nascido da Kushina e do Minato, que você sabe muito bem quem é.
Naruto, o resto é história. Mas além do Naruto e da Kushina, outros membros importantes do clã Uzumaki são a Karin, que lutava lá junto com o Sasuke quando ele desertou de Konoha, e o Nagato, mais conhecido como Pen, que quase destruiu Konoha e foi líder da Akatsuki. Esse é o meu preferido de toda a obra. Cara, eu não sei aqui qual rank ele colocou, porque ele só tá falando os nomes, mas ele tá falando na posição, né? Mas acho que já tá no top 4, no top 3, alguma coisa assim, tá? Próximo já do final aqui, eu acho. Mas enfim, na minha opinião, os Uzumakis realmente tem que estar ali no top 4 no mínimo, tá? Ou talvez até no top 3, porque eles são sim muito poderosos e muita gente deixa passar. Mas se você for parar pra pensar, basicamente todos os Uzumakis que apareceram na obra são fortes, tá? Até o mais fraquinho que aparece ainda é forte. No caso, eu acho que o mais fraquinho vai ser a Karin, né? Mas ainda assim, ela tem um feito interessante de, no caso, conseguir destruir aquela estátua de madeira lá, uma réplica da 1000 palmas do Hashirama, que no caso o Guru tava usando lá, tava barrando todos os 5 Ks naquele momento, tava também segurando o Hiruzen ali, não tava deixando eles passar na guerra, e a Karin simplesmente chegou lá com a corrente da mantina, esbagaçou a estátua gigante e passou como se não fosse nada. Tipo, ela até foi acertada nessa trocação aí, mas se regenerou também na mesma hora, como se não fosse nada. Então até a mais fraquinha do clã Uzumaki é muito forte. Nagato não vou nem falar, o cara invadiu Konoha lá com os Pens e esbagaçou tudo, venceu meio mundo de gente. É forte, não tem por que convencer que o Nagato é forte. No caso, Naruto, amigão, Naruto tem muito chakra. Desde que era criança, ele tinha basicamente mais chakra que o Kakashi. Tipo, muita força, muita resistência. A Kushina, então, muita gente também subestima a Kushina. Mas a Kushina é uma das kunoichis mais poderosas. Isso se não for a kunoichi mais poderosa que já existiu em Naruto, tá? A galera subestima ela, mas ela é muito forte. Vocês têm uma noção. Após ter dado à luz, a Kushina teve energia suficiente ainda pra conseguir ficar viva após ter, no caso, a Biju extraída de dentro dela. Você pode achar que isso é pouca coisa, mas se você para e pensa, Naruto, que também já era muito resistente, basicamente, assim que o Madara tirou a Kyuubi de dentro dele, ele basicamente ia morrer na hora. Tipo, já tava morrendo ali. E aí, se a Sakura não chega pra fazer aquela massagem cardíaca lá, enfim, tentar cuidar dele, segurar, prolongar a vida dele, ele ia morrer ali, Naruto. A Kushina, depois de um parto, conseguiu, no caso, ficar viva, mesmo tendo a Biju extraída dela. Detalhe que depois disso, depois de um bom tempo, depois disso, na verdade, ela ainda conseguiu erguer uma barreira capaz de segurar a Kyuubi por um tempo. Então a Kushina era monstruosamente poderosa, isso sem considerar o poder da Kyuubi, tá? Então, o clã Uzumaki é sim muito poderoso e tem que estar ali no mínimo, top 4, tá? Top 4 tem que estar. Mas bora dar sequência aqui. Senju! Agora já entrando no top 3 da lista, hein? Aqui eu discordo, tá? Mas eu vou falar por que eu discordo depois, lá no finalzinho. Segura. A gente começa direto com o lendário clã Senju, que é um dos fundadores de Konoha junto com os Uchiha. O primeiro Hokage de Konoha foi um Senju, né? O Hashirama. Foi também um dos shinobi mais absurdamente poderosos que já existiram. O segundo Hokage também foi desse clã, o irmão mais novo do Hashirama, Tobirama Senju, outro ninja muito poderoso e conhecido por ser o cara que, assim, tipo, reacendeu a rivalidade com os Uchiha, né? Uchiha bom, Uchiha morto, né? Essa rivalidade existia muito antes da fundação de Konoha. Os Senju ainda voltariam ao poder em Konoha algum tempo depois com a Tsunade, quinta Hokage, que é a neta do Hashirama. Os Senju são tão poderosos, galera, tão versáteis, dominam vários tipos de técnica, que eles eram conhecidos como o clã das 1000 habilidades. Top... Aí é que tá, conhecido como o clã das 1000 habilidades, mas como clã eles não têm nenhuma habilidade. Vou explicar. O clã Uzumaki, por exemplo, que eu acabei de citar, na minha opinião, tinha que estar à frente do clã Senju, porque eles são tão relevantes quanto, tá? É difícil falar que eles são tão relevantes quanto, porque o Senju foi o fundador da Vila da Folha. Mas enfim, o clã Uzumaki também foi muito relevante. Tanto que até hoje os caras lá, o Jounin, no caso, anda com a marca dos Uzumaki no uniforme deles, porque eles foram muito importantes pra vila. Mas enfim, em termos de clã, os Uzumaki têm habilidades que deixam eles realmente como muito poderosos e temidos, que no caso são jutsus de selamento, Fuinjutsu. Como clã, eles têm uma habilidade que não é um Kekken Genkai, mas é uma técnica que deixa eles como um clã muito temido. O clã Senju não tem isso. Como o Pedro falou ali, os caras eram conhecidos como o clã que dominava 1000 jutsus ou que tinha muitas habilidades, mas na prática, como clã, eles não tinham nenhum. Vou explicar. Hashirama tinha várias habilidades? Tinha, mas eram habilidades exclusivas dele, usando o Mokuton, que é uma Kekken Genkai dele. O Mokuton não é uma Kekken Genkai do clã Senju, é uma Kekken Genkai do Hashirama, é algo específico, exclusivo dele. Então todas aquelas habilidades de Mokuton foi o Hashirama que criou pra ele usar, só ele conseguia usar, outros não conseguiam usar isso aí no clã Senju. Mas o Tobirama também era muito forte, era do clã Senju. E cara, o Tobirama foi um dos maiores criadores de jutsu de toda a obra. Não era a jutsu que ele pegou do clã dele e começou a usar, ele criou o Edo Tensei, que o Orochimaru aperfeiçoou e ficou muito famoso. Ele criou o Hiraishin, que o Minato também usou e agora o Boruto tá usando. Ele criou o Clone das Sombras, que o Naruto basicamente também popularizou. Então, essas maiores técnicas aí que você conhece do mundo ninja, quem criou foi o Tobirama. Ele não pegou do clã dele, que ó, Tobirama, tá aqui o pergaminho, aprende aí. Não, ele criou da cabeça dele, entendeu? Então,
Temos Hashirama e Tobirama, que são muito poderosos, mas nenhum usava uma habilidade que era do clã. Era todas habilidades que eles criaram. E aí vem a Tsunade. E você pensa, a Tsunade usava alguma habilidade do clã. Não. As habilidades da Tsunade também foi ela que criou. Foi ela que, no caso, desenvolveu o selo Byakugou. Tipo, não foi ela realmente que desenvolveu, mas enfim. Ela criou, no caso, as Senkuras, que é baseado no selo Byakugou. Mas as Senkuras não é do caso do clã Senju. Foi ela que criou. Tanto que lá no clássico, o próprio Orochimaru fala que enfim, ela estava sumida, mas também estava desenvolvendo novas técnicas. Então, as habilidades que os 3 Senjus mais importantes mostraram, são habilidades que eles mesmos criaram, não são habilidades de clã. Então, como o clã Senju só tem nome. Tipo, tá escrito que eles eram poderosos, que eles batiam de frente com os Uchihas, mas como que eles faziam isso? Os Uchihas têm Sharingan, têm estilo fogo, são, por natureza, bom tacando shuriken, kunais. Então, os Uchihas têm tradição e técnicas que são de clã. Tipo, independente de você ser um prodígio ou não, você naturalmente vai ser bom fazendo, no caso, jutsu de fogo, tacando shuriken e talvez despertar o Sharingan. É uma habilidade do clã. O Senju não tem isso. Entendeu? Então, como que esses caras batem de frente com o clã Uchiha? Fica muito largado. Então, colocar eles, assim, tipo, lá no top 3, top 2, só porque a obra fala que eles são relevantes, eu acho meio zoado, tá? Eu acho meio zoado. Até porque, hoje em dia, não existe Senju. Eles foram basicamente extintos. E não teve nada que prove que justifique eles terem sido extintos. Tipo, o clã Uzumaki, a Vila do Redemoinho foi atacada, porque eles eram muito perigosos, e foram extintos. Ok, tem explicação. O clã Uchiha teve aquele massacre lá do Itachi, enfim, vocês sabem. Ok, faz sentido também ter sido extinto. Mas e o Senju? Os Senju ficaram de boa na vila, o Madara foi embora, os Uchiha ficaram lá, também foram extintos. Nunca mais os Senju tretaram e sumiram. Então eu acho meio zoado colocar o Senju ali no top 3, top 4, tá? Mas, minha opinião. 2, hein? Uchiha! E a gente ainda tem os eternos rivais do Senju, que também fundaram Konoha. Se ele colocou os Uchihas como segundo, então o primeiro vai ser o clã Otsutsuki. Justo, né? Justo, se for considerar tudo que tá acontecendo atualmente. Serem tidos por muitos como o mais poderoso entre os clãs humanos, os Uchiha. A história dos Uchiha é bem triste, né? A rivalidade deles com o Senju tem uma origem praticamente mitológica. E eles são conhecidos por terem uma maldição de ódio. Essa maldição tem relação direta com o Sharingan, que é o olho vermelho, né, que só os membros do clã possuem, que permite o quê? Permite que qualquer técnica possa ser copiada. É só o Uchiha ver a técnica que ele já consegue copiar ela. É isso que foi na minha cabeça. Qualquer Uchihazinho barato que tivesse Sharingan conseguia copiar as técnicas do inimigo, entendeu? E como que os clãs Senju, que não tinham habilidade nenhuma até onde a gente sabe, específica, conseguiam lidar com esses caras? Sendo que o mais pebinho ali do clã já tem Sharingan e consegue... Combatente, né? Porque se não for combatente, dificilmente vai despertar o Sharingan. Mas até o mais fraquinho ali, combatente dos Uchiha, já consegue despertar o Sharingan e copiar jutsu, fazer os Agenjutsu. E os Uchiha, ou melhor, o Senju lutava com isso como? Na minha cabeça isso não entra. Tipo, é muito forçado. O Kishimoto tinha que ter dado ali alguma explicaçãozinha a mais sobre o clã Senju, cara. Só que para ativar o Sharingan e as versões mais poderosas dele, o membro do clã precisa passar por uma experiência muito traumática, como, por exemplo, presenciar a morte de um ente querido, alguma coisa realmente pesada. Isso ativa um ódio incontrolável neles por causa da maldição, e é daí que vem o Sharingan. O Sharingan desperta. Por um tempo eles foram a polícia militar de Konoha, e também por causa da maldição do ódio, os Uchiha tentaram dar um golpe de estado na vila, depor o Hokage. E aí? Inclusive, no canal principal, tô preparando um vídeo para postar nesses próximos dias aí o que aconteceria, no caso. E se os Uchiha tivessem aplicado o golpe de estado em Konoha, o que teria mudado? O que teria acontecido? Para quem quiser saber, fica ligado no canal principal que em breve tá sendo esse vídeo aí. E sabendo disso, né, um dos membros do clã resolveu proteger a vila. E pra isso ele teve que fazer o quê? Que matar praticamente todo o clã. Esse ninja sabe quem foi? Itachi Uchiha. Mais o Obito. velho do Sasuke, que foi um dos únicos poupados, inclusive, né? Ele não quis matar o irmãozinho. Tanto o Itachi quanto o Sasuke são dois dos shinobi mais fortes que já existiram. O Sasuke é praticamente tão poderoso quanto o próprio Naruto. Ele é tido quase como um vice-Hokage de tão importante. O Hokage das sombras, né? A gente teve o Madara lá na época da fundação de Konoha, que também era absurdamente poderoso e quase dominou todo mundo. Ainda tem Obito, tem Itachi... Itachi já foi, né? Tem Obito, tem Shisui... Tem, no caso, o pai do Shisui, né, que eu esqueci o nome agora, que também era poderoso, que fazia parte lá do time do Tobirama. Enfim, o Uchiha forte aqui não falta, cara. Quando foi ressuscitado, tipo, não tem o que falar desse cara. Só existe um clã com uma história e feitos mais impressionantes que os Senju e os Uchiha. Vocês sabem quem é. Chegamos então ao top 1, rufem os tambores. Otsutsuki. É claro que só poderia ser o clã Otsutsuki, galera, fala sério. Que nem veio da Terra, eles são alienígenas. Eles chegaram na Terra há 1000 anos com a Kaguya Otsutsuki, que foi a criadora do chakra na Terra. Ela que plantou a árvore divina e comeu o fruto. Ela também manteve o mundo durante muito tempo no estado de ilusão, né, usando o Tsukuyomi infinito.
Embora os chifrudos aí, eles no caso usem métodos de pegar a Jubi, plantar e colher poder dos outros, né? A coisa, digamos, muito natural, ainda assim é uma tradição do clã, então conta como técnica do clã, vamos dizer assim. E basicamente todos que apareceram, tirando o Momoshiki, são sim bem fortes, tá? O Momoshiki base é um bucha, galera, bora combinar. O cara só apanha e só passa vergonha. Mas enfim, os outros são bem fortinhos. O Ishiki era muito forte, o Urashiki também era bem forte, até o Kinshiki também era bem forte. Kaguya, né? Bora dispensar comentários. Hagoromo também dispensa comentários. Hamuro precisa um pouco de argumentozinho ali, mas enfim, ele era pau a pau com o Hagoromo antes de ser Jinchuriki do Jubi. Então também era muito forte. Então, de forma geral, todos os membros que apareceram são extremamente fortes. Até o Indra e a Ashura, que já são meio que híbridos, né? De Otsutsuki com humano, também era muito forte. Então, como o clã, não tem como falar que os caras são fracos, não, tá? Eles são, no caso, o clã a ser batido. A Kaguya foi selada pelos próprios filhos, né? Hamura e Hagoromo, e é a partir deles que começa o ninjutsu e o uso de chakra. Eles são os ancestrais de praticamente todos os clãs, ou pelo menos dos mais importantes, né? Hoje a gente sabe que os Otsutsuki são parasitas espaciais. Eles vão para um planeta, sugam todo o chakra dali, com fruto de chakra, né? Isso vai evoluindo os corpos deles, e eles vivem por milhares e milhares de anos. E além da Kaguya e dos descendentes dela, existem outros Otsutsuki que continuam vindo para a Terra por algum motivo, né? Como a gente vê, inclusive, em Boruto. Já teve o Momoshiki, o Urashiki, principalmente o Ishiki Otsutsuki. Ô, rapaz! Foi esse clã primordial de todos, né? Que criou também as bestas com caudas, ou seja, praticamente tudo que existe no universo de Naruto é obra dos Otsutsuki. E tipo, o poder dos Hyuga vem dos Otsutsuki. Olha aí, ó. Falar na frase é complicado, o nome Otsutsuki. Mas enfim, Sharingan, Mangenkyo vem de quem? Otsutsuki. Rinnegan vem de onde? Otsutsuki. 5 elementos, se conseguir mudar chakra, vem de quem? Otsutsuki. Então não tem como, realmente. Se for pegar pelo que foi mostrado, os Otsutsuki têm que ser os primeiros aqui da lista. Não dá pra contestar isso daqui. É bem óbvio que eles são o clã mais poderoso que existe. Mais do que qualquer um da Terra. Até porque eles descendem dos Otsutsuki. Todos os clãs vieram deles, né? Esses foram então os clãs mais poderosos de Naruto, mas é claro que ficou faltando falar de alguns outros. Você sentiu falta de algum Ó, eu achei que ele ia querer meter o Miguel que tem o clã Namikaze, porque Namikaze realmente só tem o Minato. A gente não sabe nem do pai dele, nem de irmão, nem de nada, se ele tinha. Só tinha ele, então eu achei que ele ia colocar. Mas que bom que não colocou, porque se Kakashi e Sakuma, na minha opinião, já não é clã, só o Minato como Namikaze realmente também não seria clã, né? Mas enfim, Minato era muito poderoso. Se fosse considerado clã, ele tinha que estar aqui também no top 5, top 4, por aí assim. Mas é isso, né, galera? Gostei do vídeo, não concordei com algumas coisinhas ali, tipo os Nara tá à frente dos Hatake. Não achei que fazia tanto sentido assim, mas isso é só a minha opinião. Mas no geral, gostei do vídeo e concordei principalmente com esse finalzinho aqui, no caso, com os Uchihas em segundo e o Otsutsuki em primeiro. E bem, esse foi o vídeo de hoje, eu ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!